Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o nosso segundo período da aula sobre a doutrina da salvação, soteriologia. Nós estamos ainda na página de número 3, e nós vamos falar agora sobre os passos para a salvação. Os passos para a salvação. Muito bem, meus irmãos, nós iremos dividir este assunto em 7 passos. Iremos dividir este assunto em 7 passos, que serão 6 passos dados pelo homem e o 7º passo dado por Deus, que é a inscrição celestial. Então, 6 passos dados pelo homem. Lembrando que o número 6, biblicamente falando, é o número do homem. O número 7 é o número de Deus. Então, 6 passos o homem vai dar para alcançar a salvação, e Deus vai dar um passo escrevendo o nome dele no livro da vida. Então, primeiro passo para a salvação. O primeiro passo é ouvir. O segundo passo é fé. O terceiro passo é arrependimento. Terceiro passo. O quarto passo é confissão. O quinto passo é o abandono. O sexto passo é a vigilância. E o 7º passo é a inscrição celestial. Muito bem. Então vamos falar sobre o primeiro passo para a salvação. Porque muitas pessoas pensam assim: o primeiro passo para a salvação que eu tenho que dar é aceitar Jesus. Negativo. Ninguém aceita Jesus sem primeiro ouvir a palavra. Então primeiro tem que ouvir. Então nós vamos começar por aí. Primeiro passo é assentar e ouvir. Temos que sentar e ouvir a palavra de Deus. Entender, ouvir. Entender, perceber pelo sentido do ouvido. Então isso que define ouvir, é entender. Ouvir, irmãos, é diferente de escutar, né? Ouvir é uma coisa, escutar é outra coisa. Escutar, eu posso falar assim: eu estive passando ali e escutei fulano falando isso e isso. Eu escutei, eu peguei a conversa pelos pedaços, eu escutei. Agora, ouvir é a gente entender minuciosamente o que é que Deus está falando conosco. Isso é escutar. Ouvir, eu ouço aqui e deixo escapar por aqui. Não, é escutar, né? Eu escuto aqui e deixo escapar aqui. Agora, ouvir, eu vou ouvir por aqui e vou guardar aqui ou aqui, né? Porque quando a Bíblia fala no coração, o coração que a Bíblia fala não é essa bola de carne que temos aqui no peito, não. É o coração da alma que está aqui, no homem interior, que está aqui dentro. Então, é ouvir
e ouvir, guardar, né? Por isso então fala aqui, é entender, perceber pelo sentido do ouvir. Apocalipse 1, versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3: de sorte que a fé, repetiu duas vezes aí, viu? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entendeu que aqui falou ouvir duas vezes? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Então olhe para cá para você entender, ó. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. O trajeto da palavra, o trajeto da palavra de Deus em nossa vida é o seguinte: primeiro, nós lemos ou ouvimos. Segundo, a palavra vai para a mente. Terceiro, a mente descarrega para a alma, que será o campo de germinação da semente espiritual. Devemos tomar cuidado com aquilo. Página de número 4. Devemos tomar cuidado com aquilo que vemos, lemos e ouvimos, para conservarmos uma mente pura, pois assim teremos uma alma limpa. Apocalipse, vamos ler, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29. 2:7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. 17, né? 11. Voltando, o 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e uma pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6, 13 e 22. 3:6. É. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Marcos 9, 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que
tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Amém. Em resumo, devemos ter nossos olhos e ouvidos puros, para que tenhamos uma mente e um coração puro, que por sua vez nos levará para o céu, pois lá só entram os puros de coração. Mateus 5:8. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. A palavra de Deus e o sangue de Jesus são os agentes de purificação, como está em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que vai dizer: porém, se andarmos na luz como Jesus na luz está, mantemos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jeremias 23:29. Alguém lê, por favor? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Amém. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Então a palavra de Deus, para quem ouve a palavra, essa pessoa pode ter o coração duro, feito pedra, duro, mas a palavra do Senhor vai batendo nela como se fosse um martelo, vai batendo. Você pega um martelo aí, vai batendo dentro na pedra, devagarzinho vai esmiuçando aquela pedra. Daí a pouco arranca uma lasca, você continua batendo, daí a pouco joga outra lasca no chão, daí a pouco você já desmoronou aquela pedra toda. Assim é a palavra de Deus. Você fala hoje, fala amanhã, fala depois, continua pregando, e aquele coração ele vai se derretendo. E se for uma pessoa que tem frieza espiritual, você está falando, mas aquela pessoa que tem aquela pessoa que você fala, ela concorda com tudo, e é difícil de converter, é mais difícil de converter. A pessoa que você fala e ela te debate, é mais fácil de converter a Cristo do que aquela que você fala com ela e ela concorda com você. Essa é a que tem o coração frio, mas aí a palavra entra como fogo e ela vai aquecendo aquele coração. Daí a pouco a pessoa está convertendo a Cristo também, viu? Tem aquele ditado, né, muito popular do povo, que diz assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então esta água é a palavra de Deus, que vai batendo no coração duro do pecador, até que ela fura aquele coração, e o sangue de Jesus vai entrando e vai lavando tudo e converte aquele pecador. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, já lemos aqui, na verdade, o proveito da Bíblia em nossas vidas está na prática. Porém, para praticarmos, temos que em primeiro lugar ouvi-la e entendê-la. Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que em nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mateus 7. Tá bom, Mateus 7, 24 e 26. Todo aquele, pois, que escuta estas
minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Amém. É isso aí, né? Quem é ouvinte praticante está com sua casa firmada na rocha. Mas o ouvinte esquecido, que não pratica, quando venham as provas, os problemas, os vendavais da vida, você olha aquela pessoa, e aquele irmão que estava vindo sempre aqui na igreja, cadê? Passou para a luta aí, foi embora. Não permanece. Por quê? Porque nunca guardou a palavra de Deus no coração. Era apenas um ouvinte esquecido, só ouvia dentro da igreja. Quando saía para fora, ele já não dava valor mais àquilo que ouviu e ouvia outras coisas. É um perigo muito grande, irmãos. Eu prego muito isso lá na nossa igreja. Inclusive no culto passado eu falei muito sobre isso. Eu vou falar porque está dentro do nosso estudo, que quando lemos aqui em cima aqui, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos e que nós falamos, que nós vemos, né? Devemos ter nossos olhos e ouvidos puros, para que tenhamos uma mente e um coração puro, por sua vez nos levará para o céu. Sabe por quê, irmãos? Olha, sabe por quê que o cristianismo está bem defasado nos nossos dias de hoje? Os cristãos estão cada dia mais perdendo a sua identidade de cristão. É porque antigamente não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. E eu vou mais além, porque eu peguei essa época ainda. Os crentes também não tinham televisão. A primeira coisa a começar a defasar a igreja e tirar a espiritualidade dos crentes foi quando liberou televisão. Não estou dizendo que televisão é pecado, que lá em casa eu tenho televisão, entendeu? Só que a maioria das pessoas não sabe usar. Tem como a gente dividir esse tipo de coisa, não misturar com o evangelho. Tem como assistir um programa sadio na televisão e tem como também tirar um tempo para a leitura da Bíblia, para a oração, para o jejum e tirar um tempo de consagração, só a gente e Deus, mais ninguém. Só que televisão, WhatsApp, Facebook, Instagram, e vou mais além ainda, hein? Jogo e outras coisas mais, rouba todo o nosso tempo, e com isso nós estamos tendo uma geração que não entende nada de Bíblia. Estamos tendo uma geração que não entende o que é o caminho da santificação, não entende. Eu posso chamar essa geração de geração Nutella. Geração Nutella, que se o pregador, eu vou dizer o pastor, porque às vezes quando é pregador de fora que chega e mete
cajado na igreja, os crentes ainda saem elogiando ele, mas quando é o pastor da igreja que fala, ele apanha, esse aí sai dizendo: eu não vou voltar naquela igreja mais não. Entendeu? Geração Nutella, um monte de crente chuchu. Um monte de crente chuchu. Chuchu, irmão, por que eu falo chuchu? Chuchu é um legume que tem muita vitamina, mas eu quero pegar o outro lado do chuchu. O outro lado do chuchu, porque chuchu não tem gosto de nada. O chuchu tem o gosto do tempero que você põe nele. E tem crente que ele é assim, ele não tem tempero nenhum, o gosto dele é do ambiente que ele está. Você está num ambiente que o pessoal está lá falando palavrão, o tempero dele é aquele ambiente lá. Você está num outro ambiente onde o povo está lá xingando e brigando, ele também está no meio lá, e aquele é o ambiente dele, é o gosto que ele tem. Aí quando ele chega na igreja, ele começa a dar glória, 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 porque o tempero lá é de glória. Mas quando ele chega na casa dele, ele não é nada daquilo que ele é lá na igreja. Entendeu? Ao invés de estar com a Bíblia na mão, tentando aprender alguma coisa para ele fazer a obra de Deus, você vai pegar ele lá com o celular na mão, então o tempo vai embora. Aquilo vai 1 hora, 2 horas, 3 horas, com o celular na mão. Ele já bateu papo com todos os amigos que ele tem, já entrou no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube e tudo quanto é rede social. Ele só não conectou com Deus. Conectou com todo mundo, até com o capeta ele conectou, mas não conectou com Deus. E eu falei isso lá na igreja no culto passado. Porque, irmãos, nós temos que ensinar a palavra com verdade. Nós temos que ensinar. É pecado no Facebook? Nada, né? Não é não. É pecado no WhatsApp? Também não. É pecado entrar no YouTube para ver um vídeo lá? Não é pecado. O pecado, sabe o que é? É o que nós aprendemos agora. É o pecado de omissão. É omitir de estudar a Bíblia, de preparar uma mensagem bem preparada para levar na igreja. Por quê? Porque a rede social não deixou. E sabia que tem crente que chega até atrasado na igreja, porque ele se distraiu com a rede social e quando foi ver a hora já passou. E outro tipo de crente, que se o culto passar um pouquinho de 9 horas, eu falo isso com experiência, que poucos dias eu preguei numa igreja assim, mas eu não, glória a Deus, eu preguei e eu não omiti não, eu falei a verdade para aqueles irmãos. Meu filho estava lá, ele viu, era igreja, não era igreja minha não, eu chamei eles tudo de um bando sem educação, que virou as costas para a palavra, porque passou de 9 horas, e pôs a bebinha embaixo do braço e aqui para casa, ó. Sabe por quê? Para assistir a novela das 9. É isso aí, entendeu? Então, irmãos, um bando de crente Nutella. Mas nós estamos aqui neste seminário, nesse curso teológico, para nós ser crente raiz. Vamos criar raiz aonde nós estamos, porque o crente Nutella não para. Hoje ele está nessa igreja, amanhã ele está na outra, amanhã ele está em outra e depois ele está no mundo. Mas o crente raiz não. Vem o vendaval, a tempestade, o crente raiz está no mesmo lugar, crescendo, enraizando, ajudando o ministério a crescer e está juntando tesouro no céu. Amém. Glória a Deus. Então vamos ter cuidado. Cuidado com o que ouvimos, viu? Cuidado com o que falamos. Vamos ter cuidado. Paulo e Silas estavam na prisão e lá eles cantavam
Não é esses hinos que cantam nas igrejas hoje, não. Aproveitar aqui o seminário para doutrinar um pouquinho, né? Paulo e Silas estavam na prisão e eles estavam louvando, eles não estavam apenas cantando, que tem igreja por aí que é uma cantarola que ninguém entende nada, viu? Ninguém entende nada, é um hino que não tem nada a ver, não tem nada a ver com nada a ver, não tem nada a ver com culto, não tem nada a ver com adoração, não tem nada a ver com louvor. Louvor é você glorificar Deus, não é falar que você vai ficar de pé no palco para ver o seu inimigo lá embaixo na plateia te aplaudindo lá com você no palco. Não, evangelho verdadeiro é aquele que você vai orar e falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor me coloque lá em cima no palco, o meu inimigo sentado do meu lado, para nós glorificar o Senhor junto. É aplaudir o Senhor junto. O Senhor vai me exaltar, vai salvar o meu inimigo, exaltar ele junto comigo. Porque o sabor de mel, que fala lá no hino da Damares, não é sabor de mel porque Deus exaltou o indivíduo e colocou ele lá em cima, não. O sabor de mel é por ele ver o inimigo dele lá embaixo, vendo ele lá em cima. Então esses louvores, isso não é louvor, não. Isso é um hino, é uma canção que puxa para o egocentro, para o homem, viu? E esse negócio que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, louvor e tal. Irmãos, nós não estamos na igreja para pedir nada, nós estamos na igreja para agradecer e cultuar a Deus. Agora, isso é louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Isso é louvor, irmão. Isso é louvor. Aleluia. Então, precisamos louvar ao Senhor, né? As cadeias lá só se quebraram e houve terremoto, porque Paulo e Silas louvavam e oravam a Deus, né? Vamos para o subponto aqui. Subponto. Veremos a negligência do povo de ouvir a voz de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Prepara aí, é um versículo só para cada passagem que eu vou falar aqui, para nós adiantar. Eva deixou de ouvir a voz de Deus, preferindo ouvir a voz do diabo. Gênesis 2 e 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 3, 4 a 6. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então Eva ouviu a voz de quem aí? Do diabo. Deus fala: não coma, porque certamente morrerás. Mas vem o diabo e fala: pode comer, porque não vai morrer não, você vai ser igual a ele. Ouviu o diabo, deixou de ouvir a Deus. Adão deixou de ouvir a voz de Deus, preferindo ouvir a voz de Eva. São os mesmos. É os mesmos versículos? É o mesmo versículo de Eva. Foi lido aí. Adão e Eva se escondem para não ouvir a voz de Deus. Já pensou? Adão e Eva se escondem para não ouvir a voz de Deus. Por quê? Já tinha ouvido a voz do diabo. Leiamos. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Caim comete um homicídio porque não deu ouvido
a palavra de Deus. Gênesis 4, 6 ao 10. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que decaíste o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele será dominado. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse-lhe Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Amém. A raça de Caim preferiu seguir seu mau exemplo a ouvir a voz de Deus, que era pregada pela raça de Sete. Gênesis 4, 26. E a Sete mesmo também nasceu filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A raça de Sete, filhos de Deus, deixou de ouvir e invocar a Deus, preferindo dar ouvidos à raça de Caim, filhos dos homens, provocando a ira de Deus, e em consequência disto veio o dilúvio. Gênesis 6, 1 a 7. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aqueles que sempre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Amém. A raça de Caim não quis ouvir a voz exortativa de Deus pregada pelos profetas, pregada pelo profeta Enoque, e prosseguiram em direção ao dilúvio. Gênesis 5 e 24. Eu não estou comentando porque nós temos que terminar essa parte aqui hoje. Gênesis 5 e 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Enoque vivia no meio daquela raça de gente lá, né? Pregou a palavra para aquele povo. Tem um livro que conta, tá? Pregou a palavra, até Judas lá vai dizer, no versículo 14 e 15, que o Senhor ia vir, e veio, né, no dilúvio, né? Vamos continuar. Os descendentes de Noé se recusaram a ouvir a voz de Deus, que tinha ordenado ao homem que se espalhassem para a terra, preferindo se rebelar, fazendo uma torre para permanecerem juntos, originando assim a confusão das línguas. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos
filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. 11, 1 a 8. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram de Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e batume de argamassa, e disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para todo o que planejam fazer. Venham, vamos descer confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor o dispensou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Até o 8. Amém. Abraão não ouviu a voz de Deus, levou Ló consigo e pagou um preço muito caro. Todo mundo conhece a história aí, né? Não precisa nem de ler, né? O Senhor falou para Abraão deixar a parentela dele e sair somente ele e sua família. Ele levou Ló consigo. Lá na frente passou prova por causa dos pastores de Ló, que brigavam com os pastores dos gados de Abraão. Não era Abraão e Ló que estavam brigando, eram os pastores dos gados de Abraão com os pastores dos gados de Ló, e tiveram que se separar. Tudo bem? Abraão deixou de ouvir a voz de Deus e preferindo ouvir a voz de Sara, causando assim grave consequência sobre ele e sua família e seus descendentes. Leia para nós aí o capítulo 15 de Gênesis 1 a 4. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não lhes tem dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, e este será o teu herdeiro. Continua. Então, Capítulo 16, versículo 1 a 6. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, e Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe a mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai a ela, e ela fugiu da sua face.
Ei, problemão, povo, de obedecer a voz de Deus, né? Obedecer a voz da mulher que estava falando ali fora da direção de Deus, né? Às vezes a mulher fala na direção de Deus também, tá? Só que Sara falou fora da direção de Deus. Oná, quem já viu esse nome na Bíblia, hein? Oná. Oná deixou de ouvir a voz de Deus e quis inventar. Olha só, hein? Por isso Deus o matou. O que Oná fez, hein? Vê aí, lê para nós aí, Gênesis 28, 1 e 28. E depois o 38, do 9 a 10. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enche a terra e sujeitem-na, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora o capítulo 38, versículo 9 a 10. Aqui está Onã. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de teu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente ao teu irmão. É até o 10. 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Viu? Onã pegava a semente. Eu vou dizer na nossa linguagem, Deus queria tirar a descendência de Onã e aquela mulher que era mulher do ex-irmão de Onã. O ex-irmão tinha morrido e pela lei, então Onã tinha que fazer descendência com aquela mulher. Mas só que Onã não quis ouvir a voz de Deus, e quando ele coabitava com aquela mulher, na hora de sair o sêmen, ele tirava e deixava cair no chão. Deus se irou com ele e o matou, porque não quis obedecer à voz de Deus. Quase terminando. Moisés, a princípio não quis ouvir a voz de Deus e por isso sofreu sérias consequências juntamente com sua família e seu povo. Êxodo 5, 2. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Capítulo 7, versículo 13. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. 22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os teus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Capítulo 8, versículo 15. Vendo, pois, a Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Versículo 32. Mas endureceu o Faraó ainda esta vez o teu coração e não deixou ir o povo. Capítulo 9, versículo 7. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Versículo 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Versículo 20. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Versículo 21. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração
coração, deixou os seus servos e o teu gado no campo. Versículo 35. 35. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Capítulo 10, versículo 20. E o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Capítulo 11, versículo 12. Capítulo 11, Versículo 12. só vai até o 10. 10. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou os filhos de Israel sair da terra. Amém. Os judeus pereceram, porque não ouviram a voz de Deus, e a culpa foi dos sacerdotes, que não ensinaram a lei de Deus. Vou citar este versículo. Oséias 4 e 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. No arrebatamento da igreja e no juízo final acontecerá algo impressionante. Os salvos que ouviram a voz de Deus em vida ouvirão o chamado para a eternidade. E no juízo final, aqueles que não quiseram ouvir a voz de Deus em vida ouvirão o chamado para a perdição eterna. Na grande tribulação, o povo desejará ouvir a palavra de Deus, porém a Bíblia será um livro comum, pois o Espírito Santo subirá com a igreja. Está em Amós 8 e 11, não precisa ler. E Isaías 55 e 6, Apocalipse 19 e 9. E aqui tem Apocalipse 1, 3. Bem-aventurados os que ouvem. No fim do milênio, o povo deixará de ouvir a Jesus para ouvir o diabo. Está em Apocalipse 20, 10. Vamos ler? O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. A igreja ouvirá a voz de Deus: vinde benditos de meu Pai. Está escrito lá em São Mateus 25 e 34, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 e 17. Então vamos ser prontos para ouvir, como diz em Tiago 1, 19. Amém? Prontos para ouvir. Ouvir o que? A voz de Deus. Deus abençoe a todos. Nós iremos ficar por aqui, prometendo voltarmos na próxima segunda-feira para continuar falando aqui sobre esta matéria maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Nós vamos na segunda-feira estar falando sobre o segundo passo, que é a fé. O primeiro passo que falamos hoje é o passo de ouvir, o segundo, a fé. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.